Olá pessoal, Luiz Nogueira aqui. Sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula de CSS aqui no nosso canal. Então essa aula é uma continuação da aula anterior, onde nós vimos alguns conceitos iniciais da linguagem, vimos como nós podemos estilizar algumas tags em HTML, vimos também sobre a especificidade da linguagem, e agora nós vamos aprender outras maneiras da gente declarar cores, bem como vamos aprender como criar uma estrutura bem básica aqui do nosso site, com read, body, sidebar e footer. Isso tudo vai preparar a gente para entender como é que funciona a estrutura de um site e vai nos levar assim à construção do nosso projeto aqui mesmo no canal. Então, se você já gostou da ideia, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E a tendência agora é só aprofundar os conteúdos, né? Tanto CSS quanto em outras tecnologias e frameworks para o web. Dito isso, vamos para o nosso projeto então. Aqui a gente já criou uma página index.html e nós colocamos uma configuração básica aqui no nosso Sublime, né? Um texto simples e essa nova tag aqui. O que ela quer dizer? Bom, esse link rel style sheet ele está definindo para a gente que agora nós iremos chamar um arquivo de estilo. E esse href ele está definindo onde é que esse arquivo de estilo ele vai ficar. Lembram quando a gente estava estilizando aqui a nossa página HTML que nós colocávamos o estilo todo aqui por meio da tag style? A gente colocava tudo aqui dentro, né? Depois a gente fechava. Então agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar tudo dentro de um arquivo .css. Fica mais organizado, estruturado e a gente pode usar não só nessa página, mas em qualquer outra página que a gente tiver. Então, para isso, nós vamos vir aqui em File, New File, e agora nós vamos colocar aqui só um ponto para a gente poder salvar esse arquivo aqui. Nós vamos colocar style.css. Então, pronto, aqui já criou para a gente. E nós vamos agora estilizar tudo por ali, ok? Muito bem. Para a gente iniciar, vamos criar uma estrutura básica aqui, em que nós vamos criar uma div. E dentro dessa div nós vamos colocar uma class. E essa class vai receber o nome de container heads. E tudo que a gente for colocar no nosso cabeçalho, a gente vai colocar dentro dessa container heads. Nós vamos criar uma outra div agora. Nós vamos dar a class para ela de container. Nós vamos colocar body para ser o corpo da nossa div. Ok? Nós vamos também colocar uma outra div para ser a nossa sidebar, que é aquela barra lateral, também estrutural. Então nós vamos chamá-la de container. E também nós vamos ter um footer, div class container footer. Aqui dentro nós vamos colocar um título. Como nós só temos um título, a gente não vai se preocupar em colocar uma classe aqui. Então, nós vamos colocar aqui título do site. Maravilha. Agora, nós vamos estilizar. Como é que a gente faz para estilizar aqui uma classe? A gente já aprendeu que nós podemos colocar div, ponto, o nome da classe. Ou simplesmente colocar o nome da classe por inteiro, né? Para poupar tempo, nós vamos colocar aqui o nome da classe. E agora, nós iremos iniciar a estilização com alguns atributos novos que nós podemos utilizar aqui no CSS. Os dois primeiros que nós vamos aprender é o margin e o padding, que são devidos ao espaço que a nossa div, ou qualquer elemento que a gente tiver aqui, ele pode receber do nosso CSS. Quando eu digo que eu quero margem 0 e padding 0, eu não quero que ele tenha nenhum espaço em relação à borda da minha página. Para a gente ver se está funcionando mesmo, nós vamos colocar um background color aqui, vermelho. Mas o que é que vai acontecer? Isso aqui está vazio, só vai ter o título lá dentro, não é verdade? Então nós vamos colocar também aqui uma largura, que é o width. Nós vamos colocar essa largura de 700 px, para a gente ver o funcionamento. Lembram que também pode ser em rain ou em porcentagem, né?
mas nós vamos colocar 700px aqui. Vou já explicar por quê. E aqui em rate, e rate é a altura, nós vamos colocar 200px. Vai ficar um retângulo, né? Só para a gente ver o funcionamento dessa imagem, desse pairing lá na prática. Vamos abrir no navegador para a gente poder alterar ele lá e ir vendo como esses valores são alterados de maneira direta. Vamos abrir o navegador aqui. Vamos clicar 2 vezes em index. Pronto. Aqui nós vemos como é que está ficando o título, o elemento header do nosso site, né? Muito bem. Perceberam aqui? A gente colocou uma margem 0 e um pairing 0. Entretanto, ainda tem espaço aqui. Isso acontece porque, por padrão, ele já deixa um espaçozinho aqui que a gente pode tirar também via CSS. Se a gente colocar, por exemplo, uma tagzinha, um asterisco, a gente está definindo que tudo que tiver aqui dentro, ele vai se referir, melhor dizendo, a todos os elementos. Então, todo o estilo que a gente colocar entre essas duas chavezinhas, depois dessa tagzinha, dessa propriedadezinha aqui, asterisco, ele quer dizer que todos irão receber esse estilo. Então, se eu colocar margem 0 aqui, automaticamente acaba com aquele espaçozinho indesejado que a gente tinha aqui. Ó. Perceberam? Agora ele está realmente no canto da página. Né? Vocês podem perceber aqui. Muito bem. Agora, como é que eu posso setar aqui a margem que eu quero? Antes da gente iniciar, observem bem aqui embaixo como é que funciona a margem e o pairing. Então, aqui é o nosso elemento. Lembram? 700 por 20. E o espaço que a gente pode dar, ele pode ser o pairing, que é o espaço que vem logo depois do objeto que a gente está estilizando. Ele vem antes mesmo da borda. Então, a borda é um outro espaço que a gente pode colocar. E a gente já viu isso lá no HTML, né? O CSS é da mesma maneira que a gente coloca uma borda. E também a margem. E esse é como a última instância de espaço que nós podemos utilizar. Vai ter situações que nós vamos utilizar tanto o pairing quanto margem. E nós vamos ver futuramente algumas delas. Vai ter situações em que a gente vai utilizar só o pairing. Assim também como vai ter situações que nós vamos utilizar só o margem. E para facilitar a gente inspecionar o elemento, sempre quando a gente coloca pairing e margem diferentes ou iguais mesmo, ele vai definir com uma cor, para a gente entender o que é margem e o que é pairing. Querem ver? Nós vamos colocar aqui 10px de margem. E nós vamos colocar aqui 20px de pairing. Aí vocês vão ver que vai estar citado com cores diferentes aqui, se a gente for inspecionar. Então a gente tem um pairing, que no caso é 20, já está aqui os valores, né? Em verde. E aqui o margem com esse marronzinho mais ou menos claro, né? Muito bem. Então perceba que a gente colocou um valor aqui e ele automaticamente concluiu que cada um dos lados receberia o mesmo valor? Exatamente isso. Quando a gente declara apenas um valor, tanto na margem quanto no pairing, ele entende que esse valor ele é igual para todos. E aqui a gente pode encarar as opções que a gente tem de declarar esses valores. Vamos voltar aqui para o Sublime para a gente ver essas opções. Aqui na margem nós podemos colocar margem traço. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu posso colocar margem traço top para definir de maneira direta a margem que vai ter do topo, entre o nosso objeto e o topo. Margem traço bottom para definir de maneira direta a margem que vai ter entre a parte de baixo do meu elemento e o próximo elemento. Aqui a margem left vai se referir à margem que tiver da esquerda e o margem right também é da direita. E esses mesmos atributos a gente também pode utilizar no pairing. Pairing traço top, pairing traço bottom, pairing traço left e pairing traço right. Agora, para não ficar um código muito grande, em que a gente vai, por exemplo, vamos supor que a gente quer colocar aqui margens diferentes, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. A gente quer colocar uma margem diferente para cada uma. Para a gente não ficar colocando margem top, margem right, margem left, margem bottom, e tudo
4 linhas de código a mais, vamos supor, a gente pode colocar tudo na mesma linha. De que maneiras? Bom, nós temos algumas maneiras diferentes para isso. Se nós quisermos definir a margem do topo e do bottom como iguais e a margem da esquerda e da direita, que é right e left, né, de maneira diferentes, então nós podemos fazer dessa maneira aqui. Vamos supor que a gente quer colocar 10px para top e bottom e 20px para right e left. Nós simplesmente declaramos dois valores. Podem ser iguais também ou diferentes, né? O que a gente está dizendo aqui? Nós estamos dizendo que o top e o bottom vão receber 10px e o right e left vão receber 20px. Nós podemos ver aqui que foi exatamente isso que aconteceu. 10 para o top e para o bottom e 20 para o right e para o left. Ok? Quando nós setamos dois valores, ele vai entender que o primeiro se refere ao topo e à parte de baixo e o segundo se refere ao lado esquerdo e ao lado direito. Nós podemos também declarar três valores. O que a gente está dizendo aqui? Nós estamos dizendo que esse primeiro valor ele se refere à parte de cima, esse último valor se refere à parte de baixo e esse valor do meio se refere à esquerda e à direita. Se nós viermos aqui, nós podemos ver que é exatamente isso que acontece. O primeiro valor para a parte de cima, o último valor para a parte de baixo e o valor do meio repete-se na esquerda e na direita. Se nós quisermos definir um valor diferente para cada um, nós podemos colocar dessa maneira aqui. O que é que está dizendo? Esse primeiro valor também vai se referir ao topo. Esse segundo valor, em vez de se referir ao bottom, vai se referir ao right. Esse valor aqui se refere ao bottom. E esse valor aqui se refere ao left. Então vai ficar assim. Top, right, bottom, left. Vai girar sempre para a direita, né? Então, se a gente ver aqui, foi exatamente isso que aconteceu. Top, right, né? 10, 20, 30, 40. Bottom, left. Maravilha. E tudo isso aqui que eu estou explicando por margem também se aplica ao pairing, ok? Então, a gente pode setar dessa maneira aqui. Vai ter situações que a gente quer que o nosso elemento, por exemplo, ele fique no centro. Então, nós colocamos aqui um zero alto. Quando a gente coloca esse zero alto, ele automaticamente fica no centro. Perceberam? Então, nós inspecionamos aqui, ele fica no centro. Agora, se a gente quiser, por exemplo, que mesmo no centro ele receba uma margem, nós podemos aumentar tranquilamente esse zero aqui, que ele vai encarar como uma margem para o topo. E o resto vai receber automático. Perceberam? Aqui é automático. Vamos ver aqui, se a gente aumentando aqui, observaram? Ele automaticamente deu uma margem diferente, tanto para o topo quanto para o bottom. Então, é da mesma maneira se a gente estivesse colocando dois valores. Lembra que o primeiro seria para topo e para bottom, e esse segundo seria para a esquerda e para a direita? Então, é da mesma maneira que funcionaria aqui. Nós tratamos dois valores, só que o segundo valor é alto, ou seja, é automático. Então, ele fica no meio, independente do que a gente fizer com a resolução. Então, vai ser muito útil aqui. Tudo bem, então, dito isso, nós vamos deixar aqui a nossa margem como zero alto. Nós vamos continuar explicando aqui alguns conceitos. O IBIT, vocês já entenderam, né, que se refere à largura, e o rate se refere à altura. Background color, quando nós queremos colocar uma cor no background do nosso elemento, como caso a gente colocou o red. Esse aqui, se a gente quisesse colocar para dentro do H1, a gente também poderia colocar tranquilamente. Ok? Maravilha. Vamos dar um exemplo aqui, para vocês entenderem bem o que é que significa o pairing e o margem, a diferença da gente setar um e setar outro. Nós vamos colocar aqui, vamos estilizar agora, melhor dizendo, o H1. Vamos pegar então aqui o container read H1. E aqui ficou faltando ponto, né? Ok. Muito bom. Então, aqui dentro, nós vamos primeiro colocar uma font family. Nós vamos colocar aqui Verdana. Um font size. Style não. Font size. E esse font size vai receber 30px, por exemplo. Vamos colocar uma cor nele. E a cor dele vai ser branca. E aqui nós vamos colocar um float left. A respeito da posição,
nós temos basicamente dois, né? Tem outros, mas a gente vai aprender dois. Que é exatamente esses dois aqui. O float, ele vai definir a flutuação do nosso elemento. Então a gente pode colocar aqui float left, float right. Podemos colocar aqui, bem como outros floats, né? Inicial, mas a gente vai colocar aqui um float left, para definir que esse elemento ele vai ficar alinhado à esquerda, né? Se nós quisermos que ele fique alinhado à direita, logicamente a gente vai colocar aqui um float right, né? E aqui o display é a maneira como ele vai ser exibido na tela. Se a gente colocar bloco, ele vai ser exibido como um bloco, ok? E vocês vão entender mais na frente a diferença que isso aqui faz. A gente pode também colocar ele como inline block, se a gente tiver vários elementos e a gente quer que eles sejam exibidos de maneira em linha, né? Um do lado do outro, a gente coloca um line block. Ou também, se a gente não quiser que ele seja exibido, a gente coloca simplesmente um display none. Se a gente vier aqui e atualizar aqui o navegador, ele some, né? O título, ele está aqui. Se a gente vier aqui, por exemplo, e fazer isso aqui, ó. Então ele está aqui. É tanto que se a gente vier aqui, abrir e ver aqui o título, ele aparece. Ele está aqui, ele está estilizado direitinho, o problema é o display none. Vamos tirar aqui o display none. Pronto, no instante ele apareceu. Ok? Maravilha, vamos voltar aqui. Então nós vamos tirar esse display none e o display block também, porque no momento eles não são necessários. Vou deixar a flutuação para a esquerda. E agora nós vamos ver uma outra maneira da gente poder definir a posição. Se a gente quiser, por exemplo, que o nosso título ele fique no meio, basta a gente colocar uma margem alta ali. Mas se a gente não quiser definir que ele fique no meio, se a gente quiser colocar um espaçamento ali, vamos ver como é que a gente resolveria isso com o pairing. Pairing, a gente colocaria, por exemplo, um 10px para top e bottom e uns 30px para a esquerda e para a direita. Vamos ver que mais ou menos posição ele ficou aqui. Observaram? Ficou exatamente na posição aqui que a gente queria. Ok. Então o pairing, diferente do margem, como a gente já viu, ele está entre a borda, né? Então no meio dele tem a borda. E isso tudo aqui que está em preto faz parte do objeto. Então o espaço que eu dei aqui no pairing, o CSS ele vai entender como ainda fazendo parte do objeto. O espaço do margem não. Então se a gente der um pairing, é como se o nosso objeto ele crescesse 10 e 30, né? Então ainda faria parte do nosso objeto, por assim dizer. Essa é a principal diferença entre o pairing e o margem, né? Entretanto, são propriedades de espaço. Então, basicamente assim, vai ter situações que a gente vai preferir usar o pairing, vai ter situações que a gente vai preferir usar o margem. E vai ter situações que a gente não vai poder utilizar nenhum dos dois. Que a gente vai utilizar, embora não muito aconselhado, uma coisa chamada position. O position no CSS ele pode ser relativo, ou ele também pode ser absolute. Quando é que a gente vai utilizar isso aqui? Bom, isso aqui não é muito bem visto para fatores responsivos, por um simples fato. Isso aqui ele está definindo na mão, na unha, onde é que a gente quer que fique o nosso objeto. E se a gente está definindo valores fixos para isso aqui, se a gente mudar o tamanho da resolução da tela, isso aqui vai alterar também. Então, se a gente definir, por exemplo, o local do nosso título baseado nesse position absolute ou no position relative, a gente vai ter um título que vai ficar sambando na tela, indo de um lugar para o outro, quando se tem muitos elementos, né? Se a gente fizer isso agora não vai mudar quase nada. Mas quando se tem muitos elementos, a gente vai ver que um vai ficar sambando para um lugar para o outro, porque a gente colocou posições fixas na tela, e a gente não quer isso. A gente sempre vai trabalhar para efeitos de responsividade com elementos soltos, né? Que interajam com a largura da tela. Então, no caso, a gente vai utilizar isso aqui como último recurso. Ou para efeitos de gambiarra mesmo, quando a gente não conseguir utilizar nenhum pairing nem margem. Mas isso aqui não é recomendado não. O que o position relative faz? Ele vai setar a posição
do seu elemento de acordo com o elemento em que ele está encontrado. No caso, a div aqui ponto container hid, né? Então a gente colocou que ele vai receber um position relative. E agora, para definir a posição na marra, por exemplo, esses mesmos 10 por 30, a gente vai colocar um top, ou seja, a distância que relativa à posição da div ele vai receber. A gente vai colocar aqui 10px. Então, de topo, ele vai estar distante 10px. E da esquerda, ele vai estar distante 30px. E aqui vocês podem brincar com a opção também, com right, com left, com bottom, né? Isso tudo aqui o position relative aceita, ok? Vamos dar um Ctrl S e ver que não vai mudar praticamente nada aqui. Ó. Você vê, ela vai ficar no mesmo canto. Só que agora, em vez de a gente ter um pairing para estilizar, a gente não tem mais um pairing aqui, né? A gente vai estilizar aqui baseado no top. Então, se a gente quiser acrescentar aqui, por exemplo, ó, ele vai estar vindo para a posição que a gente quer. Dessa maneira aqui. O absolute ele vai funcionar da mesma maneira que o relative. Só que ele não vai tomar como base o elemento em que ele se encontra. Por exemplo, a div class container. Ele vai sempre tomar como base o absolute. Ele vai tomar como base o canto esquerdo, superior esquerdo da tela. Perceberam aqui, ó, que ele veio para cá, ele invadiu essa outra parte. Vou até mudar a cor aqui para vocês verem melhor. Vermelho, né? Uma ótima ideia. Tudo bem, agora está lilás. Vocês perceberam? Ele está tomando como base o canto superior esquerdo da página e não mais o canto superior esquerdo do elemento que ele está. O position absolute ele faz isso, ok? Então, o position relative ele sempre vai tomar como base o canto superior esquerdo do elemento em que está, pertencendo ao elemento que a gente está mudando a posição. E o position absolute ele vai levar em conta o canto superior esquerdo da página web, ok? Tanto que ele está aqui a 60% e 93% do canto superior esquerdo da página. Dito isso, nós não vamos utilizar muito esse recurso, né? Esse aqui é mais para emergências. Então, vamos cancelar aqui esse position relative e vamos deixar ali o título. Tudo bem. Agora, se a gente quiser, vamos preencher, né? Vamos estilizar agora esses outros containers aqui. Vamos vir para cá e vamos copiar e colar esse container hid aqui. E vamos mudar aqui alguns parâmetros. Vamos colocar aqui um container body. E dentro desse container body nós vamos também colocar margem zero alto. E o width dele, nós vamos colocar, em vez de 700, nós vamos colocar 500 px. A altura vai ser também bem maior. E a cor, nós vamos colocar verde. Muito bem. Agora, vamos copiar e colar isso aqui para a gente colocar o nosso container sidebar. Também vai conter margem zero alto. E agora aqui, nós vamos setar 200px. E de rate também vai ter a mesma rate. Agora, em background color, nós vamos colocar azul. Vamos copiar isso aqui e colar para container footer. E aqui dentro, nós vamos colocar a mesma quantidade de px, né, de width, do hid. Então, vamos colocar aqui 700. Aqui vai ser 300. Vamos colocar 250 por footer. E um background diferente. Nós vamos colocar aqui cinza. Ok? Vamos ver como é que está ficando. Olha só que interessante aqui. Se a gente der uma atualização aqui. Perceberam? Então, olha só que interessante. A gente colocou margem zero alto em tudo. Então, ficou esse efeito aqui. Como é que eu faço, por exemplo, se eu desejar que esse body ele fique desse lado aqui e esse sidebar ele fique desse lado direito aqui? Muito bem. Para resolver isso, nós podemos resolver de algumas maneiras. Entretanto, a maneira mais simples que a gente pode fazer aqui é a gente criar uma outra div aqui, simplesmente para a gente ter controle dessa estrutura inteira. Vocês vão entender como é que a gente vai fazer.
Vamos até colocar um ID, porque essa div ela não vai se repetir, não. Ela vai ficar mesmo em todo o site. Okay? Vamos colocar a indentação aqui direitinha, para vocês verem uma das opções possíveis de a gente resolver isso. Então, essa div aqui, nós vamos chamar ela de controller. Nós vamos salvá-la. E aqui dentro, nós vamos utilizar essa div controller. Bem aqui em cima. Nós chamamos ela. E aqui, simplesmente, ela vai ter uma margem zero alto. Um padding zero. A gente vai colocar um width que vai ser alto. O que esse width alto faz? Eu até tinha esquecido de dizer. Ele vai ser automaticamente, ele vai receber a largura dos elementos que estiverem dentro dele. Como os elementos aqui eles estão tendendo para terem 700 px, então esse width também do controller ele vai receber 700 px. Nós vamos em range, nós vamos colocar aqui também alto. Ele vai receber a altura dos elementos que estiverem dentro dele. Ok? Então nós vamos dar um Ctrl S e nós vamos tirar essa margem zero alto aqui, não precisa mais. Uma vez que a div controller que vai estar recebendo todas essas outras divs, ela já vai estar centralizada. Então aqui, em vez de a gente colocar uma margem zero alto, nós vamos colocar uma flutuação. No caso aqui, à esquerda. E esse float left, ele vai se repetir em todas as outras divs. Então a gente já vai ter um elemento por fora que ele vai definir que vai estar no meio. E o resto a gente vai colocar uma flutuação à esquerda. Logo, um vai sempre priorizar ficar do lado esquerdo do outro. E vai ter situações em que não vai poder porque já preencheu o espaço completo, né? E aí ele vai colocar embaixo. Ok? Maravilha. Vamos ver como é que está ficando aqui. Ah, e só um detalhe. Aí um detalhe, antes da gente ver como é que está ficando, percebam que aqui está com o width alto. Lembram que o width alto ele vai levar em conta todos os elementos aqui que estiverem flutuando. Ok? No caso, todos eles estão flutuando à esquerda e eles têm larguras bem definidas. Então vai ficar tudo bagunçado se a gente setar dessa maneira aqui. Vamos ver como é que vai ficar? A gente vai dar um F5 aqui e vamos ver como é que vai ficar. Perceberam? Olha só, vai ficar tudo bagunçado. Como é que a gente resolveria isso aqui? Vejam, por que está acontecendo primeiramente, né? A gente está definindo que a largura ela vai ser automática, ou seja, ela vai sempre respeitar a largura dos daqui de baixo. Só que não é isso que a gente quer. Como nós vimos que tudo aqui está respeitando o tamanho de 700, por exemplo, essa width é 700, e a gente quer que ela fique no nosso navegador inteiro. A Container Embora é 500, só que do lado dela a gente tem uma de 200, no caso vai dar 700. E o footer também é 700. Então, para que não fique todo quebrado daquela maneira, a gente não pode deixar o width alto aqui. Porque senão ele vai ter esse container header e ele, como a gente colocou flutuação left, a gente vai querer que ele fique do lado, preferencialmente. Quando não pode colocar do lado é que vai quebrar. E é o que a gente quer que quebre, né? Então nós vamos colocar aqui 700 px. E aí vai estar tudo estruturadozinho do jeito que a gente deseja. Entenderam como é que funciona o float e tudo? Então é dessa maneira e ele vai ficar no centro, independente da resolução que a gente tiver. Perceberam? Ele sempre vai ficar no centro. Sempre vai respeitar isso aqui. Então, uma configuração bem básica. E aqui dentro a gente poderia colocar outros elementos que a gente já aprendeu. Mas nós vamos fazer isso na próxima aula, quando a gente estiver vendo o Bootstrap. Maravilha. Voltando aqui ao nosso exemplo, perceberam que eu setei a cor aqui de maneira diferente? A gente colocou apenas 3 parâmetros aqui. E é perfeitamente possível. Nós podemos colocar tanto 3, quanto se a gente quiser, a gente pode colocar 6. Dessa maneira aqui. Vocês já aprenderam que quanto mais valores a gente tiver para definir, mais variedade de cores a gente tem. Então, por exemplo, no hexadecimal a gente já aprendeu que o F ele é a maior e o 0 é a menor. Então, se a gente está definindo aqui que R, que é a primeira, que é o vermelho, o G, que é o green, que é a segunda, e o B, que é o azul, que é a terceira, a gente está definindo que os três receberão valores máximos aqui. Se a gente quiser colocar, por exemplo, que eles receberão, o vermelho vai receber 0,
o segundo ele vai receber 7, que é um valor ali intermediário, 7 ou 8, no caso 8 é o do meio. E aqui ele vai receber o máximo, a gente colocaria aqui, 0, 8F. Só que se nós quiséssemos ainda mais definição de cores, em vez de a gente colocar um valor para cada, a gente colocaria 2, por meio desse valor hexadecimal aqui, que é o mais usado na programação. Mas querem ver ainda mais, se a gente quiser colocar cores mais específicas, mais variadas, a gente pode colocar o atributo RGB. E entre parênteses, a gente coloca valores entre 0 e 255 relacionados à potência da cor que a gente quer, de vermelho, de verde e de azul. Então, por exemplo, se a gente quiser colocar ali uma cor verde para o nosso título, então a gente não vai precisar de nada vermelho, então a gente pode colocar um 0. Vírgula. De G, que é green, a gente vai colocar valor entre 0 e 255. Vamos colocar 255, que é o máximo de verde que a gente consegue, vírgula, o valor que a gente quer de azul. A gente não quer nada de azul, então a gente coloca 0. Fecho parênteses e fecho ponto e vírgula. Se a gente vem aqui para o navegador e atualizar, a gente vai ver que ele vai ficar verde. Podemos voltar aqui e aqui podem ser valores diferentes, tá? Se a gente quiser colocar 139 e aqui 49. Vamos ver qual vai dar aqui. Ele vai dar uma misturada, vai ficar essa cor aqui que eu não sei nem dizer qual é. Muito bem. Então, se a gente quiser mexer, por exemplo, com a opacidade, e para isso a gente vai zerar esses dois valores aqui da ponta, vamos mexer apenas com o verde, a gente pode colocar um RGBA. A gente vai colocar os mesmos valores de RGB, só que esse último A ele vai se referir à opacidade. Então a gente vai colocar uma vírgula aqui e de 0 a 1 a gente vai definir a opacidade do nosso elemento. Então, por exemplo, se eu quero que ele esteja mais ou menos opaco, a gente vem aqui e coloca um 0.5. Olha só como é que ele vai ficar diferente. Perceberam? Ele está quase sumindo. Se a gente colocar 0.1, a gente vai ver praticamente só a sombra dele ali. Vamos apertar F5 aqui, ó. Perceberam? Então, esse último elemento aqui, ele se refere à opacidade. Então, a gente também pode colocar a cor dessa maneira aqui. A gente aprendeu como colocar em hexadecimal com 3 valores, com 6 valores. 6 aqui? Tem 6. 6 valores. A gente também aprendeu como colocar com RGB e também aprendemos como colocar com RGBA. Então, tem muitas maneiras da gente setar cores aqui, né? Ou a gente também pode colocar o nome da cor, né? Então, também é perfeitamente possível. Ok? Então, dito isso, essa era o que eu tinha para passar de CSS para vocês. Na próxima aula, a gente vai aprender mais sobre um framework CSS que facilita muito o nosso trabalho. Veja que o nosso style ficou bem comprido, né? Bem grande, para a gente fazer algo extremamente simples, que é esse aqui, né? Muito simples, muita pouca coisa para muito código. Vocês vão ver que no Bootstrap ele vai permitir para a gente que a gente escreva menos e faça bem mais coisas. Ok? Ele veio para facilitar muito a vida do Dev Front-End. Então é isso. Se você gostou da ideia, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo dessa sequência, porque cada aula é muito importante que vai nos levar para a construção do nosso site aqui mesmo no canal. Lembrando, aqui abaixo está o link do nosso Instagram, onde tem conteúdo diário sobre programação, tanto no feed quanto no Stories. E também eu vou deixar na descrição aqui o link de um e-book que ensina 5 passos para você iniciar na programação. O que é que você precisa para se situar no mercado, para entender o que é que você precisa aprender, tá bom? Ali vai ter 5 passos em ordem para você aprender programação de maneira definitiva e totalmente de graça. Vou deixar o link abaixo aqui na descrição, tranquilo? E é isso, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu!